E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um Dentista Estuda. E nesse capítulo aqui eu vou falar sobre anatomia dental interna. É um tema que não costuma cair muito nas provas de concurso, mas é algo que tu precisa dominar para que tu consiga responder as questões mais complexas da prova. É a base assim, de toda a endodontia para que tu consiga entender o enunciado e entender do que a questão está falando, né? E ainda que não seja um tema muito comum de cair nas provas, eu consegui garimpar 3 questões sobre a anatomia dental interna. Então a gente vai passar por toda a parte de conteúdo e depois eu vou discutir contigo alternativa por alternativa. Só que antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Assim eu consigo saber se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você. Assim eu consigo saber se as aulas estão boas. E desse jeito tu também fica ligado nas aulas futuras aí que eu vou trazer para o canal. Tem muita coisa legal vindo, eu tô com uma agenda de conteúdo muito boa. Então se inscreve no canal e me segue no Instagram também, que lá o conteúdo é um pouco diferente, mas com certeza tu vai se identificar também e vai curtir aí. Então a gente vai dar uma geral na anatomia dental interna e depois o resto da aula vai ser falando de detalhes de cada um dos componentes que existem no interior do dente. Então a falta de conhecimento, ou às vezes acaba até sendo uma falta de atenção de alguns componentes da anatomia dental interna, essa falta de conhecimento pode levar a insucesso do tratamento endodôntico. Porque é muito interessante que você, como dentista, você conheça as condições de normalidade da anatomia dental interna. Mas é legal também e muito importante que você conheça as variações que podem ocorrer no interior do dente. Então essas variações elas podem mudar os protocolos clínicos e às vezes você tem que dar uma adaptada no esvaziamento do canal, na modelagem e na desinfecção e tudo mais. E depois dessa aula aqui, depois que tu souber as condições normais do interior do dente, é interessante que tu consiga ter na tua mente uma visão do interior do dente no sentido longitudinal e no sentido transversal. Assim tu consegue ter uma visão tridimensional do teu campo de ação, né, quando tu for fazer um tratamento de canal. Então, os componentes internos do dente vão ser a cavidade pulpar, a câmara pulpar, o canal radicular, o ápice radicular, o vértice radicular e o forame apical. E a gente vai começar falando da cavidade pulpar. A cavidade pulpar ela vai ser o espaço no centro do dente. Ela vai ser o espaço onde vai se acomodar a polpa. E ela vai ser dividida em 2 partes. A parte coronária, que vai ser a câmara pulpar, e a parte radicular, que vai ser os canais radiculares. E é muito comum a gente ler nos livros que o formato da cavidade pulpar reflete o contorno externo da coroa e da raiz. Então é comum que o desenho da polpa acabe seguindo a anatomia das raízes. Então vamos agora falar um pouquinho sobre a câmara pulpar, que é um dos componentes da cavidade pulpar. E a câmara pulpar ela vai ocupar praticamente todo o centro da coroa do dente. E ela vai ser envolta por dentina. O formato da câmara pulpar vai depender da forma da coroa e vai variar de acordo com a idade do dente e das irritações a que ele foi submetido, como por exemplo bactéria da cárie, uma atrição muito forte causada por escovação e coisas assim. E a câmara pulpar ela vai ter 4 paredes. Igual as faces dentais, ela vai ter 4 paredes. A mesial, a distal, a vestibular e a palatal ou lingual, né? Mas nos dentes posteriores, a câmara pulpar ela também vai ter mais 2 faces, 2 paredes, o teto e o assoalho. E é na câmara pulpar onde vão ficar os divertículos e os córneos pulpares. Os divertículos eles vão ser projeções da câmara pulpar que vão abrigar os córneos pulpares. E esses divertículos eles vão seguir em direção às pontas de cúspide e os bordos incisais. E os córneos pulpares são projeções do tecido pulpar, eles são projeções da polpa e eles vão ficar nos divertículos. Nos dentes posteriores, molares e pré-molares, eles vão variar em altura e localização. Mas cada um desses córneos pulpares vai estar associado com uma cúspide. Cada um dos córneos pulpares segue o formato das cúspides. E nos incisivos a gente vai poder encontrar os córneos mesial e distal. Em vários dentes, antes de fazer o tratamento de canal, os dentistas eles pedem radiografia para ver até a altura e localização dos córneos pulpares
Isso é algo que às vezes acaba facilitando no acesso aos canais. Mas quando o dentista está tirando uma cárie profunda, por exemplo, e não quer expor o canal, ele pede a radiografia para ver também onde estão os córneos pulpares, mas ele quer evitar a exposição dos canais, e a localização dos córneos pulpares ajuda nisso também. E agora a gente vai falar um pouquinho do canal radicular, que é outro componente da anatomia dental interna. E o canal radicular ele vai estar em continuidade com a câmara pulpar. A polpa da câmara pulpar se junta com a polpa do canal radicular. E o canal radicular ele vai se estender por todo o comprimento da raiz até chegar no forame apical. E a forma desse canal radicular vai ser a de dois cones invertidos. Um longo, que vai ser conhecido como canal dentinário, e outro mais curto, que vai ser conhecido como canal segmentário. E existem vários tipos de canais radiculares. Tu pode até pausar o vídeo e anotar o nome de cada um deles, mas eles vão ser o canal principal, o canal colateral, o canal lateral, o canal secundário, o canal acessório, o intercanal, o canal recorrente, o canal reticular, o canal apical e o canal cavo interradicular. E agora nessa foto a gente pode ver, né, a representação de cada um dos canais que eu falei antes, e a gente vai ver agora cada um deles. Então o canal principal ele vai ser o mais importante, porque ele é o canal mais calibroso que tem, ele vai seguir o longo eixo do dente. E do canal principal sai o canal lateral, então o canal lateral ele vai sair do canal principal na região cervical do dente, e ele vai até a parte externa do dente. E a gente também vai ter o canal secundário, ele também vai sair do canal principal, mas ele vai sair na região apical e vai para a superfície externa do dente também. Então tu já pode ver no desenho, tá? O canal principal, ele segue o longo eixo do dente. Logo depois a gente vai ter o canal lateral no terço cervical, que vai para a região externa do dente. E no terço apical, partindo também do canal principal, a gente vai ter o canal secundário. E é do canal secundário que parte o canal acessório. O canal acessório ele parte do canal secundário e ele vai para a superfície externa. Então o acessório é uma ramificação do canal secundário. Depois a gente vai ter o canal colateral, que ele vai ser paralelo ao canal principal, mas ele vai ser de menor calibre, ele vai ser mais fino do que o canal principal. O intercanal ou interconduto, ele vai ser um canal pequeno que ele vai pôr em comunicação canais diferentes entre si. O interconduto ele vai ligar um canal no outro. Outro canal que sai do canal principal também vai ser o canal recorrente. O canal recorrente ele vai sair do canal principal, ele vai seguir um trajeto pela raiz e ele vai desembocar de novo no canal principal. Então o canal recorrente ele vai e ele volta para o canal principal. E os canais reticulares vão ser o resultado do entrelaçamento de 3 ou mais canais que correm paralelamente entre si por meio de ramificações do intercanal. A gente também vai ter o canal cavo interradicular, que ele vai sair da câmara pulpar e ele vai para a superfície externa do dente também, só que ele vai fazer isso na região de furca. E esse canal é bem comum, a gente encontra ele nos dentes descidos, mas também pode aparecer aí em menor frequência nos dentes permanentes. E por último, mas muito importante também, a gente vai ter o delta apical. O delta apical vão ser divisões do canal principal que vão acontecer no terço apical do dente, e eles vão fazer com que esse dente tenha vários forames. Então o delta apical vai originar forames múltiplos. E eu acho que não ficou claro nas outras fotos, mas aqui a gente tem um zoom do delta apical e dá para ver como o canal principal se ramifica e daí ele vai dar origem aos forames múltiplos do dente. E além de todos esses tipos de canal, no canal radicular a gente também vai ter a área de constrição apical. A área de constrição apical vai ser o ponto do canal radicular de menor diâmetro. E além desse tipo de canal, é no canal radicular também que a gente vai ter a área de constrição apical. A área de constrição apical vai ser a área mais fina do canal radicular, que vai acontecer perto da junção cemento-dentinária. E essa área de constrição apical é difícil tu achar ela clinicamente, difícil tu achar quando está entrando com a lima no dente, e ela vai ser visível só no microscópio, e tu não consegue ver ela no raio-x. Além dela também ser bem difícil de ser percebida ao tato, e às vezes até um dentista mais experiente não consegue sentir ela quando faz acesso ao canal. E outra coisa muito importante para a gente ver aqui nessa aula é que o canal radicular ele vai ter vários formatos. O canal radicular ele vai seguir o formato das raízes, ele vai ser circular, oval, alongado,
em formato de gota, em formato de rim ou em formato de ampulheta. E esses formatos dos canais variam muito de acordo com o dente que você está acessando. Eles variam também de acordo com o formato da raiz, de acordo com a curvatura da raiz. Então vão ter várias coisas que vão influenciar aí no formato desses canais. E esses formatos podem aparecer em qualquer nível da raiz. Não tem uma regrinha tipo, formato circular vai aparecer no ápice, o formato oval vai aparecer no terço cervical. Então não tem uma regra para isso. E, por exemplo, um canal em forma de ampulheta no terço cervical, ele pode ir afunilando aos pouquinhos até que ele se torna oval no terço médio, e daí quando ele chega no terço apical, ele vira circular. Então, até mais pra frente aqui nessa aula, a gente vai ver como que o formato do canal pode ser percebido pelo dentista. E aqui nessas fotos que eu separei, eu adoro essas fotos, elas são muito boas, porque tu pode ver que o formato do canal ele varia de acordo com o nível onde é feito o corte e de acordo com o dente que está sendo avaliado, né? Então tu pode ver que até nos molares a gente tem umas raízes aí que tem um formato de rim, e daí na outra raiz tem um formato mais oval. E isso vai variar, igual eu falei, de dente para dente. E até dentes que são iguais, por exemplo, eu pego o dente 17 de uma pessoa e o dente 17 de outra, as raízes desses dentes, os canais desses dentes, podem ter formato diferente, que vai depender aí do formato da raiz, do número de raízes e da genética e tudo mais. Então, como eu disse, não tem uma regra para determinar o formato dos canais, mas é interessante você saber quais são os formatos possíveis que tu pode encontrar, né? E agora que a gente já viu as principais partes da anatomia dental interna, que é a câmara pulpar e o canal radicular, a gente vai ver outros conceitos importantes aí, que são o ápice radicular, o vértice radicular e o forame apical. E para explicar tudo isso, eu vou usar as fotos que vão estar nos próximos slides. Então, nessas duas fotos, a gente tem uma imagem aí ampliada do ápice radicular. O ápice radicular ele vai ser os 2 ou 3 milímetros finais da raiz. E em dentes mais jovens, durante o desenvolvimento dos dentes, né, o ápice radicular ele costuma ser mais reto, mas com o passar da evolução do dente, ele vai ficando um pouquinho curvo, como tu pode ver aí nas fotos. Tu pode ver que esses ápices das imagens, eles não acabam reto, bonitinho, eles têm aí uma pequena curvatura. E outro conceito importante é o de vértice radicular. Ele vai ser o ponto final ou mais extremo do ápice. Ele vai ser a porção mais externa da raiz do dente. Ele está apontado aí nas duas fotos. E por último, a gente tem o forame apical, que ele vai ter formato circunferencial. Ele vai separar o término do canal sementário da superfície externa da raiz. E o forame apical ele vai variar de tamanho e a forma dele também vai mudar de acordo com a idade do dente. Em grande parte dos dentes, tanto os descidos quanto os permanentes, o canal sementário ele não vai seguir a direção do canal dentinário. O que isso quer dizer? Tu pode ver que na imagem da direita, o canal ele vai vindo reto, o canal que está no meio da dentina ele vai vindo reto, 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 e quando ele entra em contato com o cemento, ele faz uma curva. Então a parte A seria o canal dentinário e a parte B seria o canal sementário. E o canal sementário dificilmente segue a direção do canal dentinário. Então o forame ele geralmente não vai sair no vértice, ele pode estar deslocado até 3 milímetros em lateralidade. Esse grau de desvio é muito imprevisível e ele varia bastante, ainda mais nos dentes mais velhos, por causa do depósito contínuo de cemento durante a vida da pessoa. Então a gente chegou numa parte da aula onde a anatomia dental interna ela já foi praticamente toda explicada, mas agora eu vou falar um pouquinho como é que tu pode conhecer os detalhes dessa anatomia dental interna. Como é que, por exemplo, tu pode saber que tem alguma variação nesse canal, como é que tu pode saber o formato desse canal, e eu vou falar disso um pouquinho aqui, e depois a gente vai para as principais variações que tu pode encontrar nos canais radiculares. É até interessante, nessa foto aí que eu botei nesse slide, pode ver que quando o dentista entrou com a lima se curvou ali no terço apical. Então esse dentista, provavelmente quando ele entrou na lima, ele já sentiu ali um pouquinho e ele já soube que tinha uma pequena curvatura ali no terço apical. Então para você conhecer a anatomia interna do dente e ver se tem alguma variação dentro dele, existem 3 métodos principais. O estudo em livro, texto e vídeos, através de radiografias e através da exploração dos canais. O estudo em livro, texto e vídeo ele é um dos mais utilizados hoje em dia e ele faz com que tu saiba quais variações podem estar presentes no canal. Igual eu falei, a gente já vai ver isso, quais as variações mais comuns. E é basicamente o que tu está fazendo aqui comigo. Tu
está adquirindo conhecimento tanto para fazer uma prova ou até para começar um tratamento de canal aí. Todas essas informações que eu te passei, elas podem ser usadas. Então o estudo com esse tipo de material é muito importante, ele faz com que tu tenha conhecimento para enfrentar aí certos tipos de situações, né? E outro jeito para te conhecer a anatomia dental interna vai ser a avaliação por radiografia. A avaliação por radiografia com certeza é muito importante, principalmente durante o tratamento de canal, mas as radiografias elas só deixam o dentista ver as características anatômicas gerais e às vezes algo pode passar despercebido, como por exemplo uma curvatura ou alguma outra alteração. Por isso que muitos dentistas às vezes acabam dissociando as raízes dos dentes para ver se tem algum canal extra ou se tem alguma outra curvatura aí no dente que eles estão deixando passar. E agora a gente chega nos pontos mais importantes, que é a exploração dos canais. Então, se tu combina tudo que aprendeu no estudo em livro, texto, vídeo, e aplica isso às imagens radiográficas, na avaliação das radiografias, e depois usa essas radiografias para explorar os canais, tu com certeza vai conseguir ter uma visão bem ampla aí, bem global do dente que tu está acessando. Então é interessante que essa exploração seja feita de maneira bem cuidadosa. Às vezes a gente acaba fazendo ela um pouco rápida. É só um incisivo central, um incisivo lateral. Ela acaba sendo feita de maneira rápida, mas a exploração pode dizer muita coisa aí pra gente que a radiografia não mostrou. E agora a gente chega aqui na última parte da aula, onde a gente vai ver as alterações mais comuns encontradas aí nos canais radiculares, nas raízes, e depois a gente vai responder as 3 questões de concurso que eu tinha falado no início do vídeo. E eu vou começar falando da idade. E durante a vida de todas as pessoas é comum que se tenha um depósito de dentina, né, com o passar do tempo. E em dentes mais velhos, a dentina ela pode diminuir o espaço da câmara pulpar. E isso faz com que o acesso à câmara pulpar seja bastante difícil e também isso vai dificultar bastante para o dentista encontrar os canais. Outra coisa que vai trazer alteração aí no interior do dente vão ser o contato com irritantes, como por exemplo, às vezes os dentes são expostos a cárie, doença periodontal, abrasão, erosão, atrição, raspagem radicular e às vezes até fraturas. E o depósito de dentina dentro, no interior do dente, é o jeito que o organismo encontra aí para se defender, para se proteger. E também procedimentos como a pulpotomia e o capeamento pulpar, eles também estimulam a formação de dentina e alteram aí o formato da câmara. E a gente também pode ter a formação de calcificações no interior do dente. Elas podem ser formadas por causa da idade ou também por causa do contato com fatores irritantes. E existem 2 formas de calcificação, que vão ser o cálculo pulpar, que são encontrados na câmara pulpar, ou a calcificação difusa, que é aquela calcificação que acontece nos canais radiculares. E na câmara pulpar, quando os nódulos ficam muito grandes, eles podem sim ser visualizados por radiografia e eles deixam acesso aos canais muito difíceis. Mas as calcificações difusas do canal radicular, elas vão ser visíveis só no exame histológico. Então também tem essa diferença aí além da localização. Outra alteração bem comum aí é a reabsorção interna. Muitas vezes não se sabe os motivos pelo qual a reabsorção interna acontece, mas ela vai acontecer a partir de uma perda de dentina dentro do dente, que vai fazer com que a cavidade pulpar fique maior. E além disso, a gente também vai ter a dilaceração radicular, que vai ser uma curvatura muito extensa da raiz. Pode até ver na foto desse slide aqui, que esse molar tem uma curvatura absurda na raiz dele. E essas dilacerações, elas dificultam bastante o tratamento de canal, mas elas são fáceis de detectar no exame radiográfico. Então, quando for fazer um tratamento de canal e pedir a radiografia, provavelmente tu já vai conseguir identificar aí a dilaceração. E por último, a gente tem os canais C-shaped, que vão ser os canais em forma de C. Isso é bem comum de acontecer nos molares. E o prognóstico desses dentes é bem complicado, porque é quase impossível tu conseguir instrumentar o canal e obturar ele da maneira correta. Então esse formato de C-shaped aí praticamente impossibilita o tratamento de canal. Então as alterações mais comuns de todas essas que eu falei vão ser a reabsorção radicular e a deposição de cemento no interior do dente. Então vamos agora para as questões de concurso. Como eu tinha dito antes, é um tema um pouquinho difícil de achar questões, porque é um tema mais introdutório. Então ele é mais usado para que tu entenda a endodontia no geral, né? Mas claro, sempre tem a chance de cair uma questão dessa e tudo que tu estudou aqui, às vezes ainda pode fazer com que tu entenda o enunciado de alguma outra questão. Isso pode fazer a diferença no final. Então, questão 1, Prefeitura de Magé, no Rio de Janeiro. Qual a estrutura que une 2 canais entre si? Vou deixar 20 segundos para te responder essa questão, para te pensar, tá? E eu vou botar o timer aqui do lado
E se tu vê que o timer tá acabando e tu ainda quer pensar mais, é só dar um pause nesse vídeo aqui. Então a letra A, interconduto ou intercanal, ela vai ser a correta aqui, tá, pessoal? Porque como a gente viu antes na aula, o interconduto vai ser um canal bem pequeno que vai comunicar entre si os canais principais e os secundários. E ele vai estar sempre em contato com a dentina do dente. E ele não vai atravessar o cemento para ir para a superfície externa da raiz. Na letra B, o canal recorrente é aquele que ele sai do canal principal e ele acaba voltando depois para o canal principal, então ele não liga nenhum canal entre si. A letra C diz que são os deltas apicais, mas os deltas apicais eles são simplesmente ramificações do canal principal. Eles são divisões do canal principal que vão para a superfície externa do dente. E o canal cavo interradicular é aquele que vai sair do assoalho da câmara pulpar e vai em direção à região onde furca e atinge o ligamento periodontal. Então ele é outro canal que não liga os condutos. E tu deve estar se perguntando que canal é esse, canal adventício, isso nem deve existir. Mas o canal adventício é o canal lateral, e o canal lateral é uma ramificação que sai do canal principal, né? E vai em direção à superfície externa do dente. Ele também não liga nada. Então, resposta correta aqui, letra A. A questão 2 vai ser da Prefeitura de Guarapuava, do Paraná, e ela pede para assinalar a alternativa que apresenta a correta descrição do canal acessório. Então, vamos lá, 20 segundos, pessoal. Então, a letra A não é possível, porque o canal que corre paralelo ao canal principal é o canal colateral. A letra B descreve perfeitamente o canal acessório. O canal acessório ele vai sair, ele vai ser uma ramificação do canal secundário e vai terminar na superfície externa do dente, do cemento apical. Já a letra C ela descreve o canal secundário, né? O canal secundário vai sair do principal e vai para a superfície externa. E o que coloca em comunicação os canais principais bifurcados é o interconduto. Então a resposta para essa questão é a letra B. E por último, a gente vai ter a questão 3 aqui da Prefeitura Municipal de Vassouras, no Rio de Janeiro. E o canal que sai do canal principal percorre parte da dentina e volta ao principal sem se exteriorizar é o... Então, a letra A, o interconduto, a gente sabe que o interconduto vai ligar tipos diferentes de canais radiculares, então não é ele. O canal secundário é aquele que ele vai sair do canal principal e vai para a parte externa do dente, então ele não volta para o canal principal. O canal acessório, ele sai do canal secundário, como a gente viu na questão anterior, ele sai do canal secundário e vai para a parte externa do dente, então também não é ele. A letra D é a resposta correta aqui, que é o canal recorrente, né? O enunciado descreve o canal recorrente, que é aquele que sai do canal principal e volta para ele logo depois. E na letra E, a gente tem o canal lateral. E o canal lateral também não é, porque ele vai sair do canal principal, no terço cervical do dente, e vai para a superfície externa. Então ele também não volta para o canal principal. Então, pessoal, por hoje era isso. Eu sei que as questões podem ter parecido um pouco fáceis, mas esse é aquele tipo de conteúdo que tu tem que dominar mesmo. Ele é a base da endodontia e também é aquele tipo de conteúdo que se tu passa o olho, se tu dá uma estudada até que rápida aí, tu já consegue responder as questões de uma maneira fácil. Não é um tema complexo. Mas também, se tu não olha, tu se complica total nas provas aí. Eu duvido que se tu não tivesse visto esse vídeo até o final, tu ia conseguir saber responder que é o canal recorrente ou um canal acessório. Então, estudar isso e ter isso na cabeça na hora das provas é bem importante. Então, para acompanhar as minhas aulas futuras, eu ainda tenho muito conteúdo planejado. Se inscreve no canal, assim eu também consigo saber se esse conteúdo aqui faz sentido para você.
E também me segue no Instagram, que lá o conteúdo é um pouquinho diferente, mas com certeza tu vai se identificar também, vai gostar bastante. Então, obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.